Mais uma vez é um prazer ter essa oportunidade de falar com a igreja, né? Mais uma vez, trazer a palavra de Deus, aquilo que Deus coloca no nosso coração. E pela misericórdia de Deus a gente consegue colocar isso no papel, né, para trazer para a igreja da forma mais clara possível. E você está com o seu boletim aí. Hoje eu quero falar com você sobre os 2 espias. Você pode dizer, eu já conheço essa história, né? Os 2 espias. Está no livro de Josué, no capítulo 2, versículo 1. Diz assim: da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Amém? Vamos ler de novo aqui, depois onde começa dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Amém? Eu estava lendo essa passagem, e aí conforme eu ia lendo, e você vai lendo a passagem de Josué, o livro de Josué, você vai lendo a história de Jericó, e quanto mais você lê, mais você vai entendendo a história de Cristo e a igreja. Mais você começa a entender a relação entre Cristo e a igreja. E aí você diz, por que os 2 espias? Querido, Deus enviou 2 espias a este mundo. E eles já estão presentes no nosso meio. Há muitos e muitos anos atrás, estes 2 espias chegaram à terra. E foi dado à igreja de Deus a autoridade para guardar e usar esses 2 espias como ferramenta para a obra de Deus. Jericó representa o mundo, tá? E tudo o que existe nele. E o mundo caminha para uma reta final. O mundo caminha a passos largos para o dia do juízo. A gente vê aí fora o que está acontecendo. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria guerras e rumores de guerras. Haveria fome, haveria doença. E o mundo vai caminhando cada vez mais que passa, você vê que o funil vai afinando. E você diz assim, será que não vai melhorar? Não vai melhorar, querido. Eu tenho uma notícia para te dar. A tendência é piorar. E aí você diz, e se o governo, que eu não quero, ganhe as eleições? Pasme com a notícia que eu vou te dar. É plano de Deus. Se você está esperando que algo vá melhorar, não conte com isso. A única promessa de que tudo vai melhorar é quando nós chegarmos no céu. Mas o mundo tem um caminho traçado. E o homem, muitos anos, consultou mágicos, consultou magos, consultou livros, para saber para onde a humanidade vai. Nós, porém, temos a palavra de Deus. E ela diz para onde nós vamos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Enquanto o mundo perde tempo tentando descobrir o que é para fazer, a palavra de Deus já diz o que nós temos que fazer. E você pensa na África, e cada ano que passa a fome aumenta mais. Na África morre mais gente de fome, morre mais gente de enfermidade. Cada ano que passa,
Os políticos começam a gastar mais e mais dinheiro com armamentos, com bombas nucleares. É estimado que se gasta mais de 100 milhões por ano só em armamentos, em mísseis, em bombas. E aí você diz, isso não é o suficiente para acabar de vez com a fome no mundo, com a falta de moradia? É o suficiente, mas o mundo não vê interesse em fazer a obra de Deus. O mundo vê interesse em guerrear contra Deus. E o Armagedon já está à porta. Querido, o fim já está à porta. Sabe, de tempos em tempos, a gente vê gente falando sobre o fim. E você diz assim, mas eu já sei qual é o fim. Mas Deus quer preparar a sua igreja para o que há de vir. E o fim está próximo. E a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa se posicionar. E aí Josué vai e envia 2 espias a Jericó. Eu te pergunto, qual a razão ou a estratégia militar que Josué tinha para enviar 2 espias para Jericó? Eu não vejo nenhuma razão e nenhuma estratégia militar que possa existir para que ele envie 2 espias. Mas os 2 espias vão a um lugar específico em Jericó. Eles não vão a qualquer lugar em Jericó. Eles vão a um lugar específico, e esse lugar é aonde? A casa de Raabe, a prostituta, a meretriz. Deus envia 2 espias à casa de uma prostituta, à casa de uma meretriz, a casa de uma mulher imunda, que por sinal a Bíblia diz que a sua casa ficava nas localidades, no muro ao redor de Jericó. Sabe, Raabe é um tipo de eu e você. Parece muito com a gente, a Raabe, uma prostituta, uma meretriz. Depois de todos esses anos, depois de milhares de anos, de Deus tocar a terra, de Deus falar com o povo de Israel, de mandar o seu Espírito, de falar sobre o pecado, de mandar profetas e mais profetas, ainda assim a igreja consegue se prostituir. Ainda assim a igreja consegue se corromper. Ainda assim a igreja consegue viver como uma meretriz. Você está me entendendo? Você pode dizer assim, toda vez que o Jonas vai falar, é algo duro. Querido, você já parou para pensar que quando a gente sobe aqui para falar, esse é o nosso trabalho? O nosso trabalho é trazer a palavra de Deus. O nosso trabalho não é massagear o seu ego e fazer você se sentir queridinho. O nosso trabalho é trazer a palavra de Deus e apresentar o que Deus quer falar com a igreja. Porém, Deus olha para aquela mulher e diz assim, eu amo Raabe. Eu amo Raabe. Então vou mandar a casa de Raabe, os meus 2 espias. E você diz assim, Jonas, qual é os 2 espias? O primeiro espia, a gente vai já ler. Mas antes, leia aqui comigo a introdução, que diz assim, pula aqui isso que eu já falei, começa aqui, Jericó. Jericó é o mundo e tudo que ele representa, mas Deus colocou 2 espias neste mundo, e estes já estão entre nós, e os tem posto sobre a responsabilidade da sua igreja, para que por ela fossem guardados e protegidos, assim como também pela sua vontade, e debaixo da sua autoridade, a autoridade de Deus em Cristo Jesus,
a igreja de Cristo viesse a ser a progenitora do milagre de Deus no mundo. Amém? A progenitora do milagre de Deus no mundo. Diga assim: eu sou igreja. Você, igreja, é progenitor do milagre, é progenitora do milagre de Deus no mundo. O milagre de Deus que há de vir para este mundo vai vir através de você. O primeiro espia, a palavra de Deus. Escreva aí. Esse é o primeiro espia que foi enviado ao mundo. A palavra de Deus. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela a palavra de Cristo, ou seja, pela palavra de Deus. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. Querido, esse é o primeiro espia que Deus enviou à terra, a palavra de Deus. Pasme quando João Batista disse assim: eu vim anunciar aquele que haveria de vir, o qual não sou digno de atar as sandálias dos seus pés. E João Batista dizia: arrependam-se, raça de víboras, porque o reino de Deus está próximo. E a palavra de Deus diz que João Batista pregava. Você diz, então João Batista era o espia? Não! A palavra de Deus já estava aqui antes. João Batista só estava reafirmando o que precisava ser dito. Mas como disse aqui, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? E será que eles ouviram? É claro que sim. A palavra de Deus, querido, o primeiro espia que veio à humanidade, que veio ao coração do homem. Lá de Moisés, Deus já vem e entrega a Moisés os 10 mandamentos. Moisés, está aqui a minha palavra, resumida em 10 capítulos para você, os 10 mandamentos. Passa isso ao povo de Israel. E aí Deus vem seguindo com seus profetas, e cada profeta traz uma palavra enviada de Deus à casa de Israel. E esse espia está no mundo hoje. E nós falamos, e nós pregamos, e o mundo ouve? Ouve. O mundo escuta? Muitas vezes não. Mas a palavra de Deus vai sendo pregada ano a ano, dia a dia. A palavra de Deus aos poucos vai entrando no coração do homem, vai tomando formato no meio da sociedade, no meio da imunidade, no meio da humanidade. Muitos gostam, a maioria é desagradada pela palavra de Deus, mas ela está aí. Mas a palavra de Deus não age sozinha. Lembre-se, Josué enviou 2 espias. Isaías 53:1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Revelado à igreja. Romanos 10:16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação?
E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Isaías 65:1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a tua linhagem judaica? Se é que você tem. Você tem alguma linhagem judaica? Pelo menos eu, daqui de cima, eu conheço a todos que estão aqui. Eu tenho certeza que ninguém aqui pode me apresentar a linhagem judaica. Ou então me apresenta a sua linhagem israelita, que eu quero conhecer. Porque, querido, Jesus disse assim: eu vim para os meus, porém os meus me rejeitaram. E aí Deus vai com Oséias e diz assim: Oséias, pega uma prostituta, casa com ela e tem filhos com ela, para me ensinar a casa de Israel. Aí Deus vai também, manda 2 espias, e manda 2 espias para a casa de uma prostituta, uma meretriz, que por sinal vive em Jericó, no mundo. Mas Deus tinha um plano na vida daquela prostituta. Os 2 espias foram enviados à casa dela por uma razão. A um povo que não tinha o meu nome, eu os chamei. Aqui diz a palavra: fui achado por aqueles que não me buscavam. E Deus diz o quê? Eis-me aqui, eis-me aqui. Querido, nós somos a igreja. Você é a igreja. Você não tinha nome, você não tinha identidade, nós não tínhamos pai, nós não tínhamos mãe, nós éramos prostitutos perdidos. Mas Deus envia salvação, e Ele não se contentando somente com a salvação, diz assim: através da prostituta há de vir aquele que há de sarar o mundo. Através da prostituta, o meu espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Através dessa prostituta, dessa meretriz, a minha presença vai se espalhar pela terra. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, leia comigo aí, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. O primeiro espia, a palavra de Deus. O segundo espia, anote aí, o Espírito Santo de Deus. O primeiro espia, a palavra de Deus. O segundo espia, o Espírito Santo de Deus. João 16:7. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Você entendeu o mistério?
O Espírito de Deus já tinha vindo até aqui esse momento? Não. Querido, para suportar o que tem que ser suportado, é preciso 2 espias, só havia um. Eu repito, a casa de Raabe entraram 2 espias. E aqui Jesus está dizendo que o segundo espia ainda haveria de vir. Para suportar o que a igreja tem suportado esses anos, é preciso a presença de Deus. Ninguém suporta o que a igreja de Jesus Cristo suportou, se não for pelo Espírito de Deus. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Porque não tendes necessidade que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo de Deus, que está sobre vós, vos ensinará a respeito de todas as coisas. 1 João, capítulo 2. O Espírito Santo de Deus vos ensinará a respeito de todas as coisas. João 15,16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Amém? O Espírito Santo de Deus, o segundo espia, enviado à casa de Raabe. Querido, o Espírito Santo de Deus é algo tremendo. Se você é um pouquinho aí, mais de 30 anos, você lembra daquele famoso livro chamado Bom Dia Espírito Santo, né? Escrito pelo Benny Hinn. Eu tinha 12 anos de idade quando esse livro foi lançado. E aquele livro virou um fenômeno mundial, porque o mundo naquele momento tinha uma necessidade enorme de saber qual era o papel do Espírito Santo para a humanidade. E aquele livro explodiu através das mãos daquele homem, Benny Hinn, porque ele veio suprir uma necessidade. E muitas vidas foram transformadas por aquele livro, naquela época. E uma das coisas naquele livro marcou na minha vida, uma parte que ele dizia assim, que o Espírito Santo não é apenas uma terceira pessoa simbolizada na Trindade, mas ele é a terceira pessoa real. Assim como Jesus e Deus são tão reais, assim é a pessoa do Espírito Santo. Ele não é somente um fantasma, ele não é somente uma alegoria evangélica que está escrito ali na Bíblia para que nós pudéssemos nos alegrar. Ele é uma pessoa de fato e ele existe. E aquilo explodiu no meu coração. Eu tinha 12 anos de idade. E nasceu aquela fome de conhecer a presença de Deus, de experimentar a presença de Deus. E eu já na igreja, mas vazio. Na igreja desde criança. Porém havia um vazio, e esse vazio era a presença de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja não existe. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja não pode chegar aos céus.
E eu lembro que na igreja que eu estava, a gente orava e eu dizia: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo de Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo de Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo de Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo de Deus. E naquela época, isso era 1995, o avivamento explodiu na Argentina, através da vida de um homem chamado Cláudio Freison. E pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus, a igreja era batizada em línguas, a igreja ria, a igreja profetizava, crentes, cristãos oravam, choravam no meio da rua, porque eram tocados pelo Espírito Santo de Deus. E eu me lembro como hoje, eu tinha 12 anos de idade, eu dizia: eu quero receber o Espírito Santo de Deus. E eu perguntava ao pastor da igreja: Pastor Juvenal, o que eu posso fazer para receber o Espírito Santo de Deus? E ele dizia para mim: eu estou orando aqui no púlpito, todo dia, às 4 horas da tarde. Eu estava de férias, querido. Todo dia, 4 horas da tarde, eu ia para a igreja para orar com ele no púlpito, porque eu queria receber o Espírito Santo de Deus. Até que um dia, a gente estava num culto igual esse daqui. E aí foi perguntado: quem quer receber o Espírito Santo de Deus? Quem quer ser batizado no Espírito Santo de Deus? Eu tinha 12 anos de idade. Eu vi à frente. Querido, foi uma unção tão forte. Foi uma unção tão forte, isso era 9 horas da noite. Eu não consegui parar de rir, de 9 da noite às 7 da manhã. Eu saí da igreja naquela noite carregado dentro da igreja para dentro do carro, porque eu não conseguia parar de rir, eu não conseguia parar de chorar, não conseguia entrar no meu quarto. Eu tive que ser posto no chão da sala, em cima de um colchão. E ninguém podia chegar perto de mim, porque quem chegasse perto de mim também era batizado pelo Espírito Santo de Deus. Naquele dia, em 1995, aos 12 anos de idade, o Espírito Santo de Deus me encheu. E eu te pergunto, igreja, o Espírito Santo de Deus, a que dia você foi cheia do Espírito Santo de Deus? Querido, para subir, a igreja tem que estar cheia do Espírito Santo de Deus. Você vai entender isso aqui, mais na frente nós vamos ler. Para que você seja resgatado de Jericó, para que a igreja seja arrancada de Jericó ao meio da salvação, ela tem que estar cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem que estar cheia dos 2 espias, a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Joel 12, 28. Vamos ler. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, sobre toda a carne, como você entende também. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Espírito Santo de Deus tem falado à sua igreja, cada dia que passa, mais audível. O Espírito Santo de Deus tem se feito a cada dia que passa mais audível para a sua igreja. E muitas vezes a sua igreja continua vivendo como uma prostituta. Pastores do colarinho branco,
espalhados pela face da terra, com as suas enormes igrejas, com seus vidros coloridos, pintados à mão, milhões e milhões de dólares investidos na igreja, se orgulham do tamanho da sua igreja, se orgulham porque aceitam a homossexualidade dentro da igreja e não se importam, não confrontam o pecado. Crentes que se dizem cheios do Espírito Santo ao domingo, porém durante a semana se prostituem com as coisas do mundo, vivendo uma vida de meretriz. Não adianta se os 2 espias estiverem dentro da sua casa e na hora que eles saírem, você voltar a fazer as mesmas práticas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, assim mesmo, Deus ama a sua igreja. Ainda assim, Deus ama a prostituta. Ainda assim, Deus envia os 2 espias à casa de Raabe. Querido, como o pastor Marciano falou, não é o cura interior, o evento que muda a nossa vida. É algo mais que está presente ali, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Quando ela entra e faz como disse aqui em Josué 2:1, e pousaram ali. Só a presença de Deus vir e ir não faz diferença. O poder de Deus precisa pousar na tua casa. A presença de Deus precisa pousar na tua vida. Ao ponto de que você diga assim: quando essa muralha cair, lembrem-se de mim. Porque foi isso que Raabe disse. Quando isso tudo aqui for destruído, lembra de mim. Não me deixa, não deixa eu morrer aqui em Jericó. Lembra de mim, em outras palavras, me leva contigo, me tira daqui. Você está entendendo? E o Espírito Santo de Deus tem confrontado a sua igreja, tem confrontado os seus nos últimos dias a viver uma vida de santidade, a abandonar a prostituição espiritual e abraçar os 2 espias, abraçar a causa, abraça a causa de Cristo. Abre mão de Jericó. Abre mão das muralhas. Jericó é uma cidade forte, enorme, fortificada. Naquela época, o maior armamento militar do mundo não era capaz de derrubar aquela cidade, de tão forte que ela era. Mas Deus entra ali com 2 espias e de uma forma milagrosa, as muralhas de Jericó caem. Continuando, a salvação chegou até a prostituta Raabe. Josué 2:21. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Querido, ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Aquele cordão simbolizava, dizendo assim, para que quando a cidade fosse destruída, quando Jericó viesse abaixo, para que Deus, quando visse aquele cordão escarlate
Da mesma maneira que quando o anjo da morte passou sobre o Egito e sobre os umbrais da porta, aquele que fosse marcado com o sangue do cordeiro, a morte não entraria. A casa de Raabe, da mesma maneira, foi marcada pelo cordão escarlate, simbolizando o sangue do cordeiro em sua casa. E quando a morte chegasse àquele lugar, o julgamento chegasse àquele lugar, a casa de Raabe seria poupada. A Bíblia diz que a casa de Raabe ficava sobre o muro de Jericó, em cima. Preste atenção, que quando os muros vieram abaixo, a casa de Raabe, onde havia o cordão, continuou. Deixa eu te falar, o mundo todo vai cair ao teu redor, Jericó vai vir abaixo, mas o sangue de Cristo, ele não escorre de baixo para cima, ele escorre de cima para baixo. A torre de Raabe era nada mais, nada menos do que o símbolo da cruz de Cristo, da onde o sangue de Jesus escorre. E aonde esse sangue escorre, ali a morte não passa, ali há salvação. Há salvação na casa da meretriz, há salvação na casa de Raabe, porque ali tem o sangue do cordeiro, ali a morte não passa. Josué 6:22. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra, a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo o que ela tiver. Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Diz para o teu irmão assim: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E quando ele vier, querido, para levar sua igreja, ele vai levar com tudo que ela tiver. Com tudo que ela tiver. E você pergunta, o que é esse tudo? Como vocês juraram a ela? Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, vírgula, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Também tiraram toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Tudo que Raabe tinha foi salvo. Foi arrancado de dentro de Jericó. Querido, não aceita, porque quando Deus te salva, Ele te salva para que o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, a tua casa, os teus primos, o teu parente, a tua família, toda a tua parentela seja arrancada e usufrua da mesma salvação que Ele prometeu a você. Quando Deus te promete algo, Ele não promete só a você, Ele promete a toda a tua casa. Deus é um Deus de família. Deus é um Deus de família. Deus não vem para salvar um, Deus vem para salvar todos. Você, Raabe, é canal de bênção. Você, Raabe, é canal de salvação. E acamparam fora da casa de Israel. A igreja foi chamada, foi salva até este ponto. Porém, a igreja ainda não foi introduzida no meio da família. Igreja, até aqui você está salva. Porém, continua fora do acampamento. Você não faz parte da família de Israel ainda. Até que você gere filhos. A partir do momento que o estrangeiro, que o gentio, que o prostituto, que a prostituta
começa a gerar filhos dentro da casa de Israel. Ela começa a fazer parte da família de Cristo. Você sabia? O Orlando sabe mais do que eu, porque ele trabalha num ambiente kosher, com vários judeus, já trabalhou muitas vezes. Se um judeu se casa com uma gentia, ela e ele tem um filho, ela passa a ser purificada, não é isso, Orlando? Porque ela casou com ele. E o seu filho, mesmo sendo filho de uma gentia, é considerado judeu nato 100%, porque a descendência é considerada passada pelo pai. Pula a mãe que é gentia e passa todos os direitos a ele como um judeu nascido em Israel, porque ele é filho do pai que é judeu. Você vai entender aonde você quer chegar com isso. A gente vai ler. A igreja foi arrancada, porém ainda não conseguiu gerar filhos dentro de Israel. 24. Porém, queimaram a cidade e tudo o que nela havia. Tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe. Preste atenção aqui que ela ainda é referida como a prostituta. A casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Deixa eu te perguntar de novo. Me diz qual é a sua linhagem israelita que eu quero ouvir. Me diz qual é a tua linhagem judaica que eu quero ouvir. Eu quero saber qual é. Porém, Raabe continuou morando no meio de Israel. Querido, nós somos os adotados. Nós somos Raabe. E Deus colocou-nos para morar no meio de Israel. E além de nos colocar para morar no meio de Israel, diz que nós somos ainda o seu povo. A sua Israel eleita. Uma prostituta morando no meio de um povo santo. Alguém sem direito. Mas essa é a igreja de Jesus Cristo. Essa é a igreja de Jesus Cristo na face da terra. O nosso direito não é de carne e sangue, materno ou paterno. O nosso direito é de carne e sangue espiritual. Carne que foi dilacerada pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias. Sangue que foi derramado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, que através desse sangue nos torna filhos, nos torna co-herdeiros das bênçãos celestiais que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Como diz aqui, porque escondeu os mensageiros, ou seja, escondeu os 2 espias. A igreja de Deus até hoje guarda a palavra de Deus. A igreja de Deus até hoje guarda o Espírito Santo de Deus. A igreja de Deus até hoje guarda a presença do Espírito Santo. A igreja de Deus até hoje guarda a unção de Deus com ela. Isso foi entregue, querido. Não foi a casa de Israel. Isso foi entregue na mão da prostituta. Olha só. Deus tentou entregar para os seus, mas os seus não entenderam, não quiseram. Aí Deus vai e diz assim: vem cá, prostituta. A partir de hoje,
Tu não é mais prostituta. A partir de hoje, tu vai guardar os meus 2 espias. A partir de hoje, você vai ser a defensora, guardadora da minha palavra, do meu espírito nessa terra. Você está entendendo até aqui? Ou precisa que eu desenhe? Glória a Deus. E aí está Raabe, essa mulher prostituta, meretriz, mas que foi achada pela graça de Deus. E aí você diz, e o que tem a ver Raabe com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus? O que Raabe foi de tão importante? O que acontece com Raabe? Por que Raabe? Por que Raabe? Por que uma prostituta ser tão importante? Lembra que a gente falou no começo que a igreja de Jesus Cristo, a prostituta Raabe, seria a progenitora, através dela, do milagre de Deus que haveria de vir para o mundo? Eu sei que alguns estão com a sua Bíblia aí. Eu não escrevi tudo aqui. Se você está com a sua Bíblia, já abre aí Mateus capítulo 1. Parte está no boletim. E outra parte vai estar na Bíblia. Os que não trouxeram a Bíblia, querida, é para aprender, da próxima vez trazer a sua Bíblia. Amém? Mateus 1, versículo 2. Presta atenção. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi... Amém? Cuja mãe foi... Raabe. Continua agora. Você que trouxe sua Bíblia. Vamos continuar no versículo 6, diz assim. É isso daí. Sua mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Outra prostituta. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eu te pergunto, Jesus é da descendência de Maria ou da descendência de José? Da descendência de José. Você está vendo aqui, querido, o milagre? Através de uma prostituta,
veio aquele que haveria de ser considerado o homem segundo a descendência de Deus, o qual, através dele, viria o Messias, Cristo Jesus, que seria chamado Jesus Cristo, o filho de Davi, porém da descendência de José. Um homem que, ao princípio, pensou em deixar Maria, porque ele não havia tido relações com ela, e como que poderia ser filho dele? Mas, querido, Deus não está preocupado com o sangue da carne. Deus está preocupado com o sangue da aliança. Ainda que José não tivesse gerado materialmente Jesus, por causa da graça de Cristo, por causa do sangue do Cordeiro, por causa do amor de Deus, para que se cumprisse a palavra de Deus, que aquele que haveria de salvar o mundo viria da casa de Davi. Jesus foi adicionado à descendência de José, para que a palavra de Deus se cumprisse. E aí Deus vai e usa uma mulher que não tem nada a ver com nenhuma descendência. E diz assim: eu vou usar Maria, que de passagem foi tida como uma prostituta, porque engravidou antes do casamento. Porém, ela havia engravidado do Filho de Deus, através do Espírito Santo de Deus. O espia, número 2, visita Maria. O Espírito de Deus entra em Jericó e visita Maria. E ali ele gera a própria presença de Deus em carne e osso. E quando ele nasce, ele cumpre o que tem que ser cumprido e sobe, mas ele diz assim: eu vou, mas quando eu for, eu vou enviar aquele que há de vir. O que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus já estava na terra, mas ele estava dentro de um corpo, do corpo de Cristo. Simplesmente o que aconteceu foi que quando Jesus subiu, ele liberou o Espírito Santo para que ele descesse em pessoa e assumisse o seu lugar no meio da humanidade, no meio da igreja. E Deus disse assim: igreja, gere filhos. O Espírito Santo de Deus desceu sobre Maria para que ela gerasse Jesus. Quando Jesus sobe, ele envia o Espírito Santo de Deus para que ele engravide a igreja. E através da igreja, ela gere sementes, ela gere pessoas parecidas com Jesus, parecidas com Cristo. Em outras palavras, igreja gera Jesus no mundo. Começa a gerar pessoas, começa a gerar almas que se pareçam com Cristo. Os dois espias, querido. A palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus na terra. Essas duas coisas a igreja de Cristo precisa ter. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou te dar uma ideia, um exemplo para você fazer. Pega um imã, quando chegar na tua casa, joga no chão um monte de prego pequenininho, metal, e joga um monte de plástico e mistura tudo. E aí você passa o imã por cima. E você me diz depois o que o imã trouxe junto com ele quando ele passou. Você me diz: o plástico veio. Eu quero saber realmente se o plástico foi. O Espírito Santo é nada mais do que isso, querido. O Espírito Santo é a composição química que a igreja precisa ter para ser atraída no dia do juízo final.
O Espírito Santo é a composição que a igreja precisa ter para ser levada quando o Filho de Deus vier buscar a sua igreja. Você, igreja, precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus. Eu queria convidar o Ministério de Louvor aqui para cima já. Querido, através de uma prostituta, foi gerado o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. E Deus traz essa mensagem hoje para a sua igreja. O dia está chegando, o dia está próximo, o dia do Senhor está chegando. Porém, Deus quer trazer salvação. Deus quer dizer assim: nós vamos agora lá e dizer aos 2 espias, vai lá e pega Raabe, pega a sua família, pega seu pai, sua mãe, sua parentela, sua casa, tudo que ela tiver, traz. Nós vamos levar tudo de uma vez, não vai ficar nada, querido, não vai ficar nada, não vai ficar nada. Ficar de pé em nome de Jesus, não vai ficar nada, amém? Você recebe isso? Não vai ficar nada. Diz assim: o meu pai não vai ficar, a minha mãe não vai ficar, os meus filhos, nenhum vai ficar, a minha casa não vai ficar, os meus parentes não vão ficar, a minha avó não vai ficar, o meu tio não vai ficar, nada vai ficar para trás, nada vai ficar para trás. Quando Cristo vier, Deus vem para buscar Raabe e toda a sua casa, toda a sua parentela. Nada vai ficar para trás. Deus quer salvar, querido, a tua família. Deus quer salvar a tua casa. Você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Você pode apagar as luzes um pouco para mim, por favor? Deus é a igreja. E importa que a sua igreja seja salva. Importa que a sua casa seja salva. Importa que a sua igreja seja levada, seja redimida pelo Espírito Santo de Deus.